Muito boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um semestre letivo, né? Penúltimo de vocês, né? Me parece. Esse é o nono. Como vocês estão? Tudo bem? Darley, Lídia, Pedro? Vocês têm um grupo para se comunicar lá, para falar que tem aula? O pessoal tá bem disperso assim mesmo. Boa noite, professor. Eu vou encaminhar o link lá para eles lá. Beleza. Então vai ficar combinado assim, toda terça-feira provavelmente, só se eu avisar que não vai ter a videoconferência. Caso contrário, toda terça terá a videoconferência. A terça passada foi uma eventualidade pelo fato da definição da aula, né? Era outra disciplina, era outro dia. E aí, quando foi 6:30 da tarde da terça passada, eu fiquei sabendo que era na terça, sendo que era na sexta. Acho que vocês, não sei se vocês tiveram acesso ao horário. Só que aí ficou muito em cima e eu pedi para mim começar hoje. Então, como vai funcionar? Eu tenho aqui 2 slides. O primeiro é da aula, que seria da aula passada, que é só a apresentação da disciplina, e o segundo já, que eu acredito que nós não trabalharemos todo ele hoje, que é da aula de hoje, que já entra no conteúdo. E aí é só. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos de novo. E essa é a disciplina de estradas e transporte. Então, ó, quando eu estiver aqui no slide, eu não consigo ver o que vocês falam aí no... Peraí, que tá meio travado aqui, peraí. Vocês falam aqui no chat. Beleza, passou aqui. Só tá dando um pouquinho de... Tá travando um pouquinho, né? Ou bastante. Pessoal, se tiver travando, vocês me avisem aí, tá? Beleza, Sidney, Pedro Henrique, Matheus, César, Lídia, Gabriel e Darley. A disciplina de estradas e transporte. Eu já trabalhei com vocês no semestre passado, mas à distância, né? Nós nunca tivemos a oportunidade de trabalhar mais ao vivo assim. Então, sou o professor Wesley, minha formação primeira é matemática. Sou formado em matemática, licenciatura plena em matemática em 2013. E sou formado em engenharia civil no ano 2019 aqui para o Uniori. E tenho uma pós em metodologia de ensino superior. Atualmente eu trabalho com as aulas no colégio do estado e trabalho com projetos, execuções e construção de residências, pequeno porte por enquanto. Acho que deu tempo de chegar mais pessoas. Então, ó, estradas e transportes. É uma disciplina, pessoal, que vai tratar desde do início, né, da definição, o estudo, né, aonde passa até a última fase, que é o pavimento, né? Então, estradas e transportes não compreende somente, se bem que faz a maior porcentagem é a de rodovias, né? Só que também pode ser hidrovias e canais,
aeroportos, tudo são transportes. Todos os modais são compreendidos por estradas e transportes. Então a ementa de estradas e transportes é: primeiro aí, escolha de traçado de estrada, elementos básicos para o projeto geométrico, curvas de concordância horizontal, perfil longitudinal e perfil transversal. Peraí, pessoal, tá meio complicado aqui, travou. Agora que foi para a ementa. Então, pessoal, a ementa estava aqui, ó, perfil longitudinal e transversal, projeto de terraplanagem, equipamentos de terraplanagem, movimento de terra, dispositivos de drenagem. Quando fala terra, pessoal, é solo, viu? Terra é o planeta. Generalidades sobre pavimentos, infraestruturas dos pavimentos, material para pavimentação, geotecnia dos solos tropicais, superestrutura dos pavimentos, dimensionamento de pavimentos, mistura de agregados e material betuminoso para pavimentos, princípios de gerência de pavimentos. Aí tem uma parte prática, que é classificação de TRB, MCT e CBR, ou SPT, Suporte Califórnia, ISC, na verdade, Índice de Suporte Califórnia, ou CBR. Então aqui está a divisão das aulas, né? Terça-feira passada era para ter sido isso, a apresentação. Depois, hoje, outro tema, escolha do traçado e elementos básicos do projeto geométrico, curvas de concordância horizontal e assim sucessivamente. Se você quiser dar uma olhada no segmento aqui, ó, você vai ver mais ou menos aí o plano de ensino. Tem a bibliografia básica, né? E as notas ainda são compostas da mesma forma que eram. Tem 2 trabalhos e 2 avaliações durante todo o decorrer do curso, o semestre, né? E você sabe que as avaliações valem 6 e os trabalhos valem 4. A prova aqui eu coloquei mais ou menos vai ser composta dessa forma, né? 8 questões objetivas, 2 discursivas. Tem bastante cálculo em estradas e transporte, né? Cálculo de volume diário, cálculo de distância de frenagem, distância de ultrapassagem. Tem bastante cálculo na disciplina. Aqui tem uma simulação de como é que é composta essa nota, né? Se você tirar, né? E uma média final. Você já sabe que você tem que tirar no mínimo 7, né, para ser aprovado. Tá aqui, nota maior ou igual a 7, aprovado. De 4 até 7, exame. E menor que 4, para falar bem a verdade, coloquei aqui, acredito que é desse jeito. Se tirar 4 nem vai para o exame, mas pode ter sido mudado na última atualização ali do projeto. Se houver, né, se
a pandemia deixar, se os decretos deixarem de nós voltarmos, teremos aulas práticas, às vezes faremos alguma na parte final, né? Para ver aqueles testes, né? Tem os testes de densidade, tem os testes de compactação de solos lá para ver o CBR, né? Maleabilidade, tem alguns testes que faz com solo e precisa ser feito no laboratório. Se tivermos oportunidade, faremos. Então, pessoal, hoje nós já começamos a ver algumas coisas aqui sobre os elementos básicos para o projeto de uma estrada. Então, depois de aberta, né, bem simples aí, para fazer a pavimentação depois da estrada já aberta. Mesmo assim, às vezes é mudado a trajetória para um melhor encaixe, né? Às vezes, quando o INCRA abre as estradas, eles não levam em consideração os fatores técnicos, né? Para produzir um bom pavimento, para depois uma boa pista de rolamento para que o tráfego escoe com fluidez, né? Então, às vezes, depois de uma estrada aberta, é possível sim que tenha alguns desvios. Primeira coisa, um bom projeto de uma estrada procura evitar curvas fechadas e frequentes, né? Grade muito quebrado. Quem nunca viu, né? Aquela estrada que é cheia de morrinhos, né? Acho que daqui para, não sei se é para Nova União ou Mirante da Serra, cheio de morrinhos. Tá ruim aí, pessoal? O grade é a plataforma da estrada, tá? Não é a plataforma pronta, é a plataforma de trabalho. Então, se você tem uma estrada que vai se quebrando, você não consegue ter uma distância de visibilidade boa, isso não é bom, é de ser evitado. Então, grade muito quebrado é uma das coisas que você deve perceber para a escolha do traçado, né? A escolha da estrada. Declividades muito fortes, né? Você vai ver que tem normas que regulamentam, né? Não pode ter declividades com certa angulação, maiores que, e tem que ser respeitados, porque senão os projetos não são aprovados. Visibilidade deficiente, né? Olha só. Então, vai no sentido de uma estrada, chega num determinado local que você está perdido, ainda mais se for à noite, né? Não sabe para onde a estrada vai. Então, deve ser evitado essas coisas aí, né? Quatro itens. Tem umas regras básicas, ó. Curvas com maior raio possível, né? Curvas com maior raio possível. Rampa máxima somente em casos particulares e com a menor extensão possível. Pessoal, curvas com o maior raio possível, você deve estar pensando, opa, a estrada maior, mais comprida. Deixa eu ver como é que eu posso explicar. Só abrindo o point, né? Vamos aqui, peraí. Olha só, imagine uma estrada reta, aí tem que fazer uma curva. Agora pensa em um raio. O raio, ó, é o tamanho da... Imagine um raio assim. Olha, essa curva vai chegar aí e vai continuar para cá assim, ó. Ótimo. Com esse raio maior, a curva fica com essa
acentuidade. Agora, se fosse um raio menor, aqui, olha só, faz a curva do mesmo jeito, só que é mais brusca, né? Mais seca. E aí, então por isso que fala, quanto maior o raio da curva, mais fluida, mais confortável vai ser a dirigibilidade, o uso dos consumidores finais, né, que são os veículos. Visibilidade assegurada em todo o traçado, tanto em cruzamentos, curvas horizontais ou verticais, né, os morros. Minimizar ou evitar cortes em rocha. Pessoal, corte, por que isso? Não é por causa muito de segurança, é por causa de gasto, né? Você sabe que para cortar uma rocha, às vezes consegue com máquinas, mas às vezes só consegue com explosões, né? Dinamites ou pode até ser as espuma expansiva, né? Que hoje está mais acentuado o uso de espuma expansiva para desagregar as rochas. Então você deve evitar cortes em rochas. Aqui em Ouro Preto tem um bom exemplo disso ali, né? Ali não foi possível fazer diferente. Tinha um aclive muito acentuado e foi cortado ali uma boa parte da rocha, né? A 364 passa dentro da rocha ali. Agora você imagina o gasto para poder fazer um corte desse nível em rocha. Cortes e aterros compensados. Pessoal, isso aqui é muito simples de ser entendido. Imagine que você tem eu vou usar muito isso aqui hoje. Você tem uma estrada, né, que tem o seu terreno natural é dessa forma. Você precisa passar uma estrada por ele. Então, você vai fazer o corte aqui. Você vai fazer o corte o maior nível possível para que você possa utilizar o próprio corte como aterro, né? Aí você imagina aqui, ó, vou cortar vermelho e vou aterrar verde. Então esses cortes mesmo dá para usar de aterro. Depende do solo, né? Fez os testes de solo e deu que é um solo bom. Solo bom para subleito, né? Que não precisa ser com CBR muito alto. Então, cortes e aterros compensados economiza na produção, né? Na construção da estrada, pelo fato que transportar grandes volumes ou para tirar ou para colocar onera os gastos, né? Onera o custo. Então, cortes e aterros devem ser compensados. Não tirar muito e aterrar pouco, e nem tirar pouco e aterrar muito. Faz um corte no terreno natural em que você possa utilizar esse aterro. Você vai ver que você vai fazer um cálculo desse também, ó. Aterro 1 e aterro 2 para corte 1 e corte 2 para aterro 1. Tem uns cálculos aí. Minimizar distâncias de transportes, né? Então, minimizar a distância de transporte. É o mesmo fator aqui do aterro, por exemplo. Eu vou fazer por exemplo, eu fiz o meu TCC da rodovia lá depois de Teixeirópolis, lá Urupá. E aí o agregado graúdo de lá era levado aqui da pedreira aqui da 80 ali, né? Então, quanto mais próximo você puder arranjar seus materiais, menos gasto você vai ter, né? Que o transporte é um dos que encarece mais as estradas, as construções das rodovias. Então, características básicas, né? Então, primeira coisa,
o relevo e o volume de tráfego, né? Com essas duas informações eu defino a nossa velocidade de projeto. Quando você vê numa estrada aí, velocidade de projeto 100 km, velocidade da pista, né? 100 km por hora, 80, né? Nossa rodovia aqui é 80, né? 364 é uma rodovia, deve ser B, classe B, 80 km por hora só. E então, isso não é por acaso, é definido aqui, né? O tipo de relevo e o volume de tráfego. O tráfego permite estabelecer a classe do projeto, o volume diário médio, a quantidade média de veículo que passa em uma sessão durante um dia. Então, às vezes, pessoal, vocês viam tipo um radar na 364, aí lá em Paraná tinha um, que não era radar, era contador de veículo, né? Então, aquilo é contado para fazer o cálculo, talvez precisa ser aumentado uma pista, duplicado, né? Então, os contadores de veículo, tanto os eletrônicos, que agora, né, antes contava manualmente mesmo, colocava um cara lá com a prancheta no sol, né, o dia todo contando o volume de tráfego diário de veículos que passam, né, na seção transversal de uma rodovia. O ano, horizonte do projeto, determinado ano posterior à abertura da estrada, em que é possível projetar a demanda do tráfego com um certo grau de confiabilidade. Em geral, a gente projeta, né, para 10 anos. O volume de tráfego daqui a 10 anos, para atender o volume de tráfego daqui a 10 anos. Olha aí, volume de tráfego no ano horizonte. Então tem aí, ó, o volume de tráfego é o volume de tráfego atual multiplica 1 mais o fator de crescimento anual de tráfego elevado ao número de anos a ser considerado. No caso ali que nós, no exemplo anterior, estava 10 anos, né? Então o tempo era para 10 anos. Então, primeira formulazinha aí que nós podemos utilizar. Olha aí as classes das rodovias, né? Então, ó, as classes aqui começam na 0, né? Que é a via mais seleta que tem. Olha para você ver, nem é volume de tráfego que define ela, é decisão administrativa. Então essa classe 0, ela é uma rodovia de alto padrão, pista dupla, baixo ruído. Então ela é a rodovia mais seleta que tem, rodovias classe 0. Tem a 1A, né? A 1A que tem pista dupla, tem um volume diário médio de veículos de 1.400 passagens, né, diárias. Tem a 1B, que é uma pista simples, que também tem um volume de 1.400 passagens. Pista 2, que é uma pista simples, que vai entre 700 e 1.400 veículos diários. Pista 3, entre 300 e 700, e assim sucessivamente, né? Até nossas pistas simples aqui, que tem poucas passagens, né? A maioria não, né? Algumas das nossas rodovias estaduais estão classificadas por aqui. Pouco tráfego. O relevo, né, é classificado como plano, ondulado ou montanhoso, né? Montanhoso. Plano é uma topografia suave, permitindo pequenos movimentos de terra. No caso, o corte e aterro, né? O ondulado é um terreno com ondulações não muito acentuadas, necessitando movimentos de terra de média proporção. E, por último, montanhoso, que é uma topografia com mudança significativa nas elevações do terreno, necessitando grandes movimentos de terra. Não é viável ficar fazendo rodovias e estradas em terreno montanhoso pelo fato de que esses grandes movimentos de terra oneram o valor do projeto.
Aqui tem um cálculo, né, para definir se é montanhoso ou não. É uma média aritmética. Uma média aritmética, ó. A soma das alturas dividido pela distância, né, entre. Então, ó, se essa soma das alturas dos picos aqui for menor que 10 metros por quilômetro, é plano. Se for entre 10 e 35 metros por quilômetro, é ondulado. E se for maior que 35, é montanhoso. Estão vendo aqui uma unidade estranha, né? Duas da mesma, mas é sobre duas direções, né? Uma é altura e o outro comprimento, distância. Parece que agora fluiu, né? Não está travando mais não. Então aqui, ó, velocidade de projeto, segundo a ASTO, né? Que é como se fosse a nossa a BNT aqui brasileira. A ASTO é uma associação americana, né, dos transportes. É a máxima velocidade que o veículo padrão pode manter em condições normais e com segurança. A escolha da velocidade do projeto leva em consideração o padrão da estrada e principais características geométricas, né? Então, você viu que a rodovia que tem padrão mais alto lá, a classe 0, vai ter maior velocidade de projeto. E aqui, a classe 4 lá, né, vai ter menor velocidade. Não vai ser permitido grandes velocidades. A característica geométrica mínima deve proporcionar segurança ao motorista em todos os pontos da via. Isso aqui, ó, já remete para aquilo que nós vimos lá atrás, né? Que é os tipos aqui, ó, rampa máxima, curvas, curvas frequentes, grade muito quebrado, declividade forte. Então isso está aqui dentro da velocidade de projeto. Então, ó, tá tudo aqui, né? Curvatura, superelevação, distâncias de visibilidade. Então, é proporcional, né? A velocidade de projeto é proporcional ao padrão da estrada, que é proporcional ao custo da via, né? Única velocidade para toda a estrada. Valores diferentes apenas em casos especiais, como na variação acentuada da topografia da região. Por exemplo, se eu tenho uma mistura ali de rodovia no plano e no ondulado, provavelmente minha velocidade de projeto vai mudar, né? Então é normal que você veja nas vias velocidade de 100, depois de 80, depois de 60 ou 40, né? Depende da geometria ali da pista naquele local. Aqui está, ó. Velocidade de projeto. Então a classe, né? A classe aqui, ó, na classe 0, na rodovia plana, pode-se 120 km por hora. Se for ondulado, 100. Se for montanhoso, 80. E assim, ó, dá para se ver aqui que na classe 4B, no plano pode 60, ondulado 40 e montanhosa 30 km por hora. Então, na rodovia aqui mais precária, digamos assim, as velocidades são muito mais baixas, né? Os raios mínimos, né? Lá atrás eu dei um exemplo de raio de curvatura. Então, o menor raio que pode ser percorrido na velocidade de projeto é uma superelevação máxima admissível, com segurança e conforto. Trajetória circular. O veículo é forçado para fora da curva pela força centrífuga. Todo mundo já viu falar em força centrífuga, né? Quando fez física lá,
provavelmente deve ter feito com o Hugo e deve ter falado, né? Aqui todo mundo que dirige sabe o que é uma força centrífuga, aquela que tenta jogar o veículo para fora. Você faz a curva, todo o peso, né, a massa do veículo é transferido para aquele lado do carro e força mais o amortecedor, e se estourar o pneu então vai tudo embora, né? Então geralmente as curvas são projetadas para compensar, né, essa força centrífuga. Olha aqui, acho que é essa aqui na próxima, né? Essa força é compensada pelo componente do peso do veículo, a função da superelevação da curva e do atrito lateral do pneu. Aqui a superelevação, pessoal, é assim, ó. Imagine que você tem uma curva aí que dessa forma. Imagina um corte aqui, ó. Então você vai ver o grade dessa forma aqui, ó. Né? Então o que é feito? É projetado uma superelevação aqui, né? Uma diferença mais alta para quando o carro for horrível, jogado para fora, essa superelevação compense, né? Porque todo o peso vai aqui, mas se essa parte estiver mais alta, né? Quem nunca pegou algum peso com outra pessoa e levantou mais para pegar menos peso, né? Se você levanta mais, tem menos força da gravidade agindo, né? E você transfere o peso, ó, decompõe a força, né? Em outro sentido, vai tudo para o outro que está segurando do outro lado. É o mesmo conceito utilizado aqui. Então, se você faz isso, ó, a força que estava atuando aqui, ó, ela vai ser transferida pela diferença aqui de angulação, né, para a terra, para conseguir equilibrar o veículo, né, e a força centrífuga ser menor, ser contida, né. Às vezes nem isso dá conta. O cidadão entra muito correndo na curva. Alguém aí já teve uma experiência desse tipo aí para contar? Foi fazer a curva e o carro não quis fazer a curva? Passou reto, foi embora, capotou? Alguém já sofreu algum tipo de acidente assim? Amém. Ninguém, né? Graças a Deus, é o povo de sorte, né? E aí, pessoal, essas super elevações geralmente tem nas rodovias com mais alto padrão, né? As rodovias mais fraquinhas não tem isso não, até porque não pode ter grandes velocidades, né? Você viu ali atrás na tabela que a velocidade das rodovias, quanto mais vai subindo, diminuindo o nível aqui, menor é as velocidades. E por isso não tem grande necessidade de fazer super elevações. Mas aqui, ó, quer ver, vai ali no anel viário ali. O anel viário tem algumas curvas e todas têm a super elevação. Eu fiz estágio no anel viário quando eu esqueci o nome do engenheiro do DR aqui do Ouro Preto. E grandes, eu tive até a oportunidade de ver a construção mesmo, né? Leito, subleito, base, subbase. Falando nisso, pessoal, quem já teve um primeiro contato assim com estradas? Como é produzido? Né? Quais as fases? Alguém já tem algum tipo de conhecimento sobre estradas aí, pavimentação? Importante saber disso. Quem sabe o que é um leito, subleito, base, subbase, capa, TSD, CBUQ?
VMD, mais ou menos. O que você já ouviu falar, ô João Paulo? Sobre o quê? Paulo também já viu. Conceitos, né? Já pararam em alguma construção de... Agora, quem foi o Paulo mesmo indo pro vale aí, deve ter observado várias vezes aí o pessoal fazendo a compactação, né? O pessoal do laboratório já coletando o solo ali para fazer os testes de compactação, para ver se está sendo bem compactado. Fala, Danley. Professor, Pode falar. o senhor falando a respeito dessa questão de estradas aí, tipo assim, uma coisa que eu reparei, não sei se é questão de forma de construir, de forma de fazer, entendeu? Uma vez eu estava passando em Mato Grosso, lá, tipo, fizeram a base tudo em concreto, tudo certinho, numa duplicação, só que os daqui, não sei também por ser rodovia, né, estadual, não é federal, tipo assim, para o outro, é uma forma bem diferente, né, eu acredito que fica uma qualidade bem inferior, né, daquelas outras lá. Aí eu também, eu não tinha certeza se era uma rodovia que era, tipo assim, que pertencia para uma empresa privada, né, que questão de pedágio e tudo mais, ou se era do governo federal mesmo. Sei que para lá, aparentemente, a qualidade é bem melhor do que as nossas aqui, até mesmo a 364, né? Entendi. Isso aí que você citou é bastante, não é muito usado ainda, mas já é bem utilizado no Brasil, que é um pavimento rígido, né? É o pavimento de concreto mesmo. E é feito sobre berço de concreto. A base já serve de capa. E é muito utilizado mesmo na, na Europa lá, né? Os Estados Unidos, porque onera muito, né? Muito caro você fazer um pavimento de concreto pelo fato que você tem que ter grandes espessuras, né? Você faz um CBOQ ali mesmo, ali na anel viário tem 12 centímetros de massa asfáltica. É muito, já é muito mesmo, é uma capa e tanto. Aí você faz um de concreto, tem que ter 50 centímetros, 60, 70 centímetros de concreto maciço para poder suportar os pesos, né? Pelo fato do que o concreto, ele é menos, ele é mais rígido, né? É mais, vamos falar assim, mais frágil. O rompimento dele é frágil, ele não tem um grande escoamento. Lembra de escoamento de concreto armado? Você provavelmente já... Ah não, estava começando a ver agora, né? Concreto armado, eu já vi um. E aí, precisa de ter grande espessura, por isso que é pouco utilizado ainda. Mas... E outra coisa, lá na Europa, Estados Unidos, os solos são bem piores do que o nosso, né? Os solos lá eles aumentam de volume, né? Com umidade. Os nossos solos aqui são excelentes para fazer pavimentação. O problema total aqui é as execuções, né? Que são feitas geralmente para acabar rápido mesmo. A obra pública não é feita para durar muito tempo mesmo. Pode falar, Dani. Outra observação é a questão de, tipo assim, a fiscalização também, né? Porque a balança tem que ir na entrada do estado, em Vilhena, e quando as carretas passam para dentro do estado, né? Muitas vezes, vamos supor, faz uma projeção da questão da rodovia para aguentar até a questão de peso, tráfego e tudo mais, só que aí na hora do uso, né? As carretas com os nichos tudo baixo, e já acredito que isso aí que também acaba deteriorando mais nessas estradas nossas aqui. Faz também é outro ponto, né? Faz bem boa observação que o pior de tudo é isso, né? Primeiro tem uma execução que está melhorando, mas antes era feita bem nas coxas mesmo. E por outro lado tem os próprios usuários que não respeitam, igual nós estamos vendo agora no período de pandemia, né?
não pode aglomerar, pessoal, mas não tem jeito, o pessoal não respeita, igual vale para tudo aí. Então, bem observado também o peso das carretas. Eu não sei se é por querer, mas a Mage ali já botou a sede delas ali já dentro do estado, né? Não sei se é para cada balança ou para lá. Você conhece lá, o Danley? Comprou 300 carretas, botou a sede ali. Pode ser até um pouco para burlar isso aí mesmo de peso. Vamos continuar então lá. Olha aí, pessoal, a super elevação então. Então aqui, ó, o grade, né, o tabuleiro aí é elevado de uma lateral, uma certa angulação ali, para que compense a força centrífuga. A força centrífuga aqui está agindo para fora da curva, a força peso para baixo, a normal aqui no eixo, né? Isso aqui vocês já estão bem acostumados lá nos cálculos de concreto armado, cálculo de análise de estruturas, tem bastante isso, decomposição de forças. Então aqui está também, né, a superelevação, ó, é o Ezinho, né? Então 10% em rodovias classe 0 e classe 1, 8% em rodovias classe 1, em montanhosas, rodovias demais classes de projeto, 6% em áreas urbanizadas, quanto mais diminuindo o tráfego, menos superelevação. Então aqui, pessoal, tem as classificações também dos veículos, né? Por exemplo, VP, veículo de passageiro, que são veículos leves, assimiláveis em termos geométrico e operacional ao automóvel. Tem as vans também, que também se encaixa aí nos veículos de passageiros. Tem os veículos comerciais rígidos, né? CO, composto por unidade tratora simples. Veículo não articulado, né? É o caminhão, ou ALS, né? LS é articulado sim, é só o caminhão. Incluindo caminhão e ônibus convencionais, normalmente com 2 eixos e 6 rodas, né? O caminhão normal. Depois tem o ônibus, os semi-reboques, que são os articulados, né? Veículos articulados com comprimento próximo ao limite para veículos articulados, os 25 metros aí, né? Constituído normalmente em unidade tratora simples com um semi-reboque. Unidade tratora, pessoal, é como se fosse um elemento motriz, né? É o cavalo que a gente fala, é o que puxa. Aqui são as dimensões, né? Largura, comprimento, raio mínimo de roda. Isso aqui, pessoal, tem que ser observado. Vou até mostrar, deixa eu ver se está aqui já. É exatamente aqui, ó. Por causa das curvas, né? Quando o veículo mais longo vai fazer uma curva, você sabe que ele tem uma direção, né? Um jeito diferente de fazer a curva de um carro popular. Olha para você ver, vai aumentando os ângulos de curva, né? E os alcances, né? A carreta vai virando, o reboque vai passando um pouquinho mais para dentro da curva, então tudo isso tem que ser projetado, né? Olha só o articulado, ó. Olha como a curva tem que ser para que ele faça melhor. Então você costuma ter uns alargamentos nas curvas. Isso aqui nós vamos ainda ver mais sobre isso, né? Sobre esse tamanho, os raios mínimos, né? Aqui dá para ver, ó, 13,70 de raio mínimo, né? Do ponto aqui até o lado de fora da curva, para que um semi-reboque consiga fazer de forma adequada. Então, o
veículo de projeto: largura da pista de rolamento, acostamentos e ramos de intersecção, superlargura, determinação dos raios mínimos internos e externos, largura dos canteiros, extensão de faixas de espera, valor de rampa máximo, altura admissível no gabarito vertical. Eu vou dar uma olhada ali para vocês verem como é feito um projeto de uma rodovia. Então, de novo aqui, veículo de projeto, né? DINER. Isso aqui é um órgão, né? Parecido com o DR, só que é o nacional. Que regulamenta, né? Não é o DENIT, não. DINER. Rodovias projetadas geometricamente para o atendimento de veículos do tipo CO. Veículos do tipo VP, atendimento com bastante folga, que é o veículo de passageiro. Então, pessoal, resumindo aqui, ó, nós projetamos as rodovias, na verdade, para os veículos longos e para tanto para comprimento como para peso. Por quê? Porque se atender o veículo longo, o pequeno também é atendido, né? Geralmente, quando você vai fazer um cálculo, você coloca lá o eixo padrão, se eu não me engano é 8 toneladas o eixo padrão, né? E aí você faz o cálculo em cima do eixo padrão de 8 toneladas, que é a distribuição de peso normal, máxima, né? Igual o Danley falou aí, que os veículos vêm com mais peso do que o normal. Então, o que a rodovia admite, né, é projetado em cima daquilo e colocado um fator de segurança, né, para não, mesmo que se passar, aguenta. Só que aí o pessoal abusa e passa demais, né? E aí junta o sobrepeso com às vezes a má construção, né? Fabricação do pavimento. Tem a distância de visibilidade, né? Essa distância de visibilidade visa garantir a segurança e o conforto do motorista, controle do veículo e tempo seguro no caso de uma eventualidade. Melhor visibilidade possível em toda a estrada. Quase nunca muito dificilmente atendido, né, esse item aqui. Pode ser limitada pelas mudanças de direção e declividade. Está falando sobre a distância de visibilidade, tá? Se tiver mudança de direção e declividade, muda o cálculo de distância. Depende diretamente da velocidade, a distância de visibilidade parada e de ultrapassagem, né? A de parada aqui tem um cálculo. A de ultrapassagem me parece que é uma tabela. Então, a distância de visibilidade parada. Distância mínima para que um veículo possa parar antes de atingir um obstáculo em sua trajetória. Colocaram ali uma vaquinha como um exemplo, né? Então essa leva ali, ó, em consideração duas coisas, né? D1 e D2. Se eu não me engano, o D1 é o tempo que você leva para acionar o freio, e o D2 é o tempo para parar depois do freio acionado. A distância é uma percepção e reação, né? Então, o tempo de percepção. O tempo entre o momento que o motorista percebe o obstáculo à frente, o momento que ele decide iniciar a frenagem, né? É em torno de 1,5 segundo. E o tempo de reação, o tempo de decisão e o início da frenagem, 1 segundo. Então, aí, o D1, velocidade vezes o tempo. Que é 1,5 segundo mais 1 segundo, 2,5 segundos vezes a velocidade que ele está, em metros por segundo. Se você quiser fazer esse cálculo em quilômetros por hora, é
70% da velocidade, 0,7% da velocidade. Ou seja, se tiver em 100 km por hora, você vai demorar gastar 70% desse para parar. Deixa eu ver aqui como é que faria. Provavelmente seria 70 metros, né? E o D2 é a distância de frenagem depois do freio acionado, né? Então aí vai depender de algumas variáveis, né? A velocidade ao quadrado dividido por 255 multiplica o F, né? Se não me engano, deixa eu ver aqui, tem o fator de... É o fator de frenagem mesmo, fator de atrito, se eu não me engano, fator de atrito. Ó, se você tiver a 100 km por hora, esse fator de atrito é de 0,28. Se for a 30, 0,40. Então, isso aqui é o contato que o pneu faz com o solo, né? Então, se você tiver mais correndo, esse contato tá mais fino, né? Que ele vai ter menos atrito. Se tiver mais devagar, o atrito é maior. Consequentemente, você vai parar com menos tempo. E esse I aqui, ó, é a inclinação da rampa, né? Se for no morro, subir no morro, com certeza esse I vai incidir a você ter uma parada mais rápida, né? E se for morro abaixo, vai demorar mais para parar. E a distância de visibilidade de ultrapassagem, né? Então tem várias distâncias aqui, desde o momento que você inicia a ultrapassagem até o término. E aí tem a tabelinha aqui, ó. Se o veículo da frente que você está ultrapassando tiver a 30 km por hora, você vai gastar 180 metros para poder ultrapassar. E se tiver 100 km por hora, você for ultrapassar, provavelmente você vai gastar cerca de 680 metros para ultrapassar, que é bastante, né? Mais de meio quilômetro. Professor, e se tiver 120, 140? Pessoal, se tiver 120, 140, fica atrás, né? Para que você vai passar um carro que está a 120 km por hora? É brincadeira, mas é verdade aqui, né? Então, ele mesmo já fala, ó, velocidade maior que 100 por hora, né? É recomendado que tenha trecho com visibilidade de ultrapassagem de pelo menos 2 km. Ou seja, se for uma pista mais de alto padrão, vai ter... Se tiver velocidade 120, o cara está a 110, é bom que tenha retas, né? Vamos colocar assim, de ultrapassagem que seja pelo menos 2 km para você poder fazer uma ultrapassagem segura. Então, pessoal, sobre as estradas, né? Então, é bom que busque um pouquinho dos temas que irão ser vistos, né, sobre estradas. É um tema muito bom, eu particularmente gosto bastante de esse braço da engenharia, né, que é tão ramificado que você fica até em dúvida para onde seguir, mas é
é um braço da engenharia que é excelente, as estradas e transportes, todos os modais. E é bem legal que você consiga aprender desde o início lá, né, da escolha do traçado, né. Eu dizia a piada, né, tem uma piada que fala que lá em Minas o engenheiro chegou lá numa cidade no interior, naquelas serras de Minas lá para definir um grade de uma estrada lá, e com teodolito, mapa, satélite, né? E aí definindo, e o matuto lá falou para ele que ele estava fazendo. Ele falou que estava definindo a estrada, melhor lugar para passar a estrada. Ele falou: não, aqui é mais fácil, a gente solta o burro na frente, onde o burro ia é o melhor lugar para passar. Então é importantíssimo aí que você saiba, né, todos os passos que é a estrada, porque amanhã ou depois você está formado, amanhã, na verdade, no final do ano, né, você está formado e vai que você é chamado para uma empresa aí que constrói estradas. Na verdade, você vai ter que ser formado para atender todas essas ociosidades do mercado, né? E estradas e transporte aí, o ramo de pavimentação é muito legal, cara. Vou te falar que ele paga melhor do que a construção civil. O cara não pode ter muita dó de ficar num lugar só, não, mas se ele tiver pique para ir, é bem lucrativo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma reclamação aí, alguma mudança de método, pode reclamar que a gente tenta mudar para a próxima. Mas se não tiver, meu muito boa noite. Eu espero que vocês tenham captado pelo menos uns 10% do que eu falei. E até a próxima aula. A próxima aula já vamos fazer um exercíciozinho aí sobre essas formulazinhas que a gente viu. Valeu, pessoal. Tchau.